Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado, em que nós rodamos Brasil afora para saber como que está a atual situação dos cultivos que são semeados aqui no Brasil. E a gente vai direto para Santa Catarina conversar com o Haroldo Tavares Elias, que ele é analista da área de socioeconomia da Epagri-Cepa e vai trazer para a gente detalhes a respeito do cultivo de soja e também de milho por lá. E a soja tem uma notícia muito positiva, né, Haroldo? Temos aí uma produtividade recorde, então, que deve ser registrada nesse ano de 2023. Seja muito bem-vindo. Sim, bom dia. Realmente, a área de cultivo de soja vem aumentando no estado, ano a ano. Então, esse ano nós estamos próximo de 750 mil hectares de soja cultivada. E também nós estamos, janeiro e fevereiro, as chuvas normalizaram, né, diferente do Rio Grande do Sul. E nós estamos observando já, estamos aproximando aí mais de 50% da área colhida. E estamos registrando, vários nossos agentes de mercado no interior estão registrando colheitas, produtividades acima de 90 sacos por hectare, chegando até 100 sacos por hectare de soja. Ou seja, a produtividade aí quase que o dobro da média nacional. Então, as produtividades estão sendo muito boas, diferentemente dos últimos 2 anos, né? Nós tivemos seca, estiagem, e esse ano vamos ter uma boa produção que atende o mercado, a nossa demanda interna, né? Farelo de soja, óleo de farelo de soja, que o consumo é bastante elevado, e também para exportação. Nós devemos exportar aí 1,5 milhão de toneladas de soja, já começou os portos de São Francisco, já está a todo vapor, exportando, e atende também essa demanda interna, para a produção de rações, né, tanto o milho como a soja, que é componentes principais. E Haroldo, pensando nessa questão da produção da soja, né? Você falou que já tem praticamente metade das áreas colhidas aí no estado. O clima contribuiu, mas houve algum tipo de contratempo em relação a pragas ou doenças? Como que foi o manejo aí? Como que os produtores conseguiram cuidar, né, da lavoura como se deve para poder ter toda essa produtividade, então quase batendo aí a casa das 100 sacas por hectare? A safra, ela transcorreu, ela foi atrasada, né, foi adiada um pouco, de novembro, de outubro a novembro, que teve, o frio se prolongou, e muitos produtores plantaram, cultivaram no começo de novembro. Então, teve uma pequena estiagem em dezembro, né, mas não afetou, estava em fase vegetativa. Em janeiro e fevereiro, choveu normal, né, as chuvas foram normais. Fevereiro, início de março, teve uma chuva mais intensa, uns 15 dias, onde foi necessário os produtores entrar com fungicida, né? Alguns entraram com manejo de área, mas não afetou tanto assim. Também retornou o período apropriado para a colheita, né? Agora, mais final de março, os últimos 15 dias, agora em abril, então a colheita está a todo vapor. E a safra, vamos dizer que é mais do que normal, a safra cheia. Então, os agricultores aplicaram a tecnologia prevista, tanto de novas cultivares, e também o manejo, né, do plantio direto. A gente verifica principalmente essas áreas que estão batendo em 90 sacos, 100 sacos por hectare, em plantio direto, onde tem um manejo e a base, né, a conservação do solo é bastante, já vem há anos, né, praticando aí até a rotação de cultura. Então, esses produtores, em especial, estão obtendo essas produtividades acima de 90 sacas, e que passou aquele dezembro, que deu 15, 20 dias sem chuvas, com esse manejo foi tranquilo. Então, as produtividades estão sendo responsivas, né? Principalmente a tecnologia e o potencial produtivo está se apresentando, conforme a tecnologia apresentada. Haroldo, e na parte de negócios, né? A gente tem então toda essa produtividade, algo que é muito positivo. Você, né, até relembrou 2 anos subsequentes, a gente viu perdas muito severas por causa da estiagem. Finalmente, esse ano a gente tem essa prospecção muito boa que já está vindo, né, com base nessa colheita que já iniciou. A questão dos negócios.
Os custos de produção, como que ficou a relação de troca? Produtores por aí conseguiram travar negócios antecipados para fazer a cobertura desses custos? E como que está o andamento dessas negociações no momento? Muitos produtores fizeram negócio antecipado, né, que eles para garantir pelo menos todo o custeio. Nós temos que lembrar que estão colhendo uma safra com um custo de produção bastante elevado. Lembrando que lá o conflito da Rússia e Ucrânia elevou bastante o valor, o preço dos fertilizantes, acima de 50%, e mais do que isso até. Então, onde o agricultor ele está colhendo uma safra com uma produtividade, uma custo de produção mais alto. Isso a produtividade, a boa produção está compensando em parte. E, lógico, os preços no Brasil, desde o início do ano, eles estão sendo pressionados, porque o Brasil está colhendo, não é só Santa Catarina, Paraná, vários estados estão colhendo produtividades muito boas. A produção como um todo, no Brasil, é recorde de soja. O preço foi pressionado, a cotação da soja foi pressionada ao longo dos últimos 3 meses, bastante pressionada. Agora estancou um pouco, né? Parou em função de que a Argentina teve uma quebra muito forte, né? Teve uma estiagem muito forte, quebrou aí próximo de 40%, e que o preço não baixou mais agora por conta dessa quebra da safra da soja argentina. Então, tem uma perspectiva aí de voltar com as exportações, voltar com as cotações, deixar de baixar e começar ter um fortalecimento dessas cotações. Ou seja, com os custos já travados nesses negócios antecipados, agora o produtor consegue, conforme for colhendo, vai modulando ali as suas vendas, Haroldo, de acordo com o que ele vê de oportunidade de preço, principalmente com essa questão da Argentina que você falou que deu essa estancada na queda? Exatamente. Os produtores têm que ficar bastante atentos, né? Eu acho que as informações do mercado... E o produtor trabalha com o seu custo de produção, né? Quando chega na hora... temos que lembrar que em março do ano passado, nós estávamos com a soja 195, bateu R$ 200 ao produtor, em alguns momentos, em alguns dias, né? Uma média de 190, acima de 190 aqui em Santa Catarina, onde muitos produtores aproveitaram, quem tinha soja aproveitou, fez esse negócio, mas ao longo do ano, muitos produtores travaram o preço, pensando já no custo de produção que ele teve nessa última safra. E, Haroldo, a respeito do milho, né? A gente vem colhendo a soja, já vem com o milho. Como que está o plantio por aí? Tem algumas outras culturas que vão ser implantadas em alternativa ao milho? Como que está ocorrendo essa situação nesse momento em Santa Catarina? A atual safra que estamos colhendo de milho, vamos considerar a de soja é muito boa, excelente. Do milho, vamos colocar que é satisfatória. Nós tivemos uma estiagem em dezembro, o milho tem um calendário, o tipo começa em agosto, em Santa Catarina, principalmente no município do Vale do Uruguai, né, desde Concórdia até Itapiranga, o Rio Uruguai, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, teve uma estiagem forte que prejudicou a produtividade de milho e silagem, que é uma região muito forte em produção de leite, e também o milho-grão. Mas, tirando essa faixa, né, do estado, do extremo oeste, nos demais áreas teve oportunidades muito boas, né? No Planalto, Campos Novos, Xanxerê, Abelardo Augusto, Campoerê e todos os outros municípios que tiveram oportunidades boas e vão nos trazer aí 2,6, 2,5, 2,6 milhões de toneladas. Só que não tem que lembrar que Santa Catarina consome 7,3 até um pouco mais milhões de toneladas por ano para o complexo suínos e aves. Então, vai continuar importando aí na faixa de próximo de 5 milhões de toneladas. Vamos importar, trazer de outros estados um pouco menos. Mas esse déficit de milho deve continuar, com certeza. E a questão de armazenamento, Haroldo? Como que está acontecendo isso? Como que está essa situação em Santa Catarina? A gente fala bastante de logística, né? A questão do escoamento, mas também é preciso ver como que está um pouquinho para trás, né? Se a gente tem essa colheita tão cheia, tão abundante, como é que está as perspectivas de armazenamento? Vai ter silo, vai ter espaço para tudo isso de grãos? Já tem
estamos tendo problema, principalmente no Planalto Norte, região de Canoinhas, Mafra, já tem comunicado de algumas empresas, né, dizendo que vai aceitar só os carregamentos de clientes, né, dos produtores, aqueles que já estão bastante tempo ou são operados. Então, ficou uma parte da produção do ano passado armazenada, os produtores não posicionaram no mercado e entrou essa safra nova, né? Então, estão tendo problemas em algumas regiões de armazenagem, principalmente também porque o Porto de São Francisco, que é o nosso porto aqui, que está fluindo bastante soja, tivemos lá essa semana, mas tem um fluxo de caminhões, a gente viu filas enormes de caminhões no Porto de São Francisco, tem um fluxo e tem uma limitação entre as trades, né, também de esse fluxo do porto, né, de carregamento. Então, mas está escoando a produção, mas esse momento aí está tendo problema de armazenagem em função desse fluxo. E, Haroldo, essa questão da armazenagem e essa questão do transporte, né, tendo esse gargalo, isso pode trazer algum problema, por exemplo, para a qualidade dos grãos ou não? Isso está de forma segura ali armazenado? Pontualmente, alguns problemas, mas é muito pouco. Mas, no geral, os silos estão bem estruturados, né, as empresas, as cooperativas também estruturadas. No geral, não deve acontecer problemas dessa natureza, até porque a distância nossa do esporte, da região produtora, aqui dá 300 quilômetros, né, 300, 400 quilômetros. Então, é bastante próximo, né? Uhum. Então, esse fluxo aí é relativamente normal. Certo. Haroldo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo, assim como toda a equipe da EPAGRE, dentro das suas divisões, né, que podem trazer as informações para a gente sobre os mais diversos mercados do agronegócio brasileiro. Obrigada. Ok. Bom dia. Agradeço também. Tá, então estivemos com o Haroldo Tavares Elias, que é analista da área de socioeconomia da EPAGRE-CEPA, lá de Santa Catarina, nos contando então que o ano de 2023 para a soja lá no estado deve ser recorde histórico na produtividade, atingindo a casa das 3 milhões de toneladas, algo que não se via então quando começou a série histórica, lá em 2012, então não se via há 11 anos uma safra tão cheia e, segundo o Haroldo, isso se deve também à questão do aumento ano a ano nas áreas plantadas. Ele fala em questão de 3 a 4% de aumento de área por ano e isso vem contribuindo, portanto, para essa safra que vem tão cheia assim, além do clima, segundo ele, que está sendo muito propício para o cultivo da soja lá, que foi muito propício para o cultivo da soja, lembrando que temos aí metade mais ou menos das áreas colhidas já lá no estado de Santa Catarina e inclusive essa produtividade tão intensa, tão boa, tão, como eu posso dizer, substancial, né, que pode chegar até 100 sacas por hectare em algumas áreas, tá faltando lugar em silo, já está tendo ali uma lotação, já tem filas inclusive em direção ao Porto de São Francisco para poder fazer o escoamento dessa soja, justamente por causa dessa abundância na produtividade. Mas segundo, então, o Haroldo, está acontecendo esse problema pontual, né, de armazenamento, mas essa soja ela está conseguindo sim ser escoada. De acordo com ele, ele conta ainda que existe uma questão do custo de produção desse ano para a safra ter sido um pouco mais elevado. O produtor ali travou antecipadamente o custeio e agora, com a questão da quebra de safra na Argentina, isso deu uma estancada nas quedas, na pressão de baixa dos preços para a gente aqui no Brasil. Agora, então, o produtor precisa ficar de olho para poder participar do mercado enquanto ele vai colhendo ali, para poder vender olhando as principais mudanças positivas de preço para poder então garantir uma melhor venda. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.